embody-mind reality is playing all about limitation. It's all about I can't. It's all about it's not possible. It's all about little. A PEC 241 está dentro de um contexto, obviamente, de um golpe de Estado. On mass into that sense of reality, then the few manipulating the many becomes very straightforward. Como diz Luiz Fernando Veríssimo num texto sobre o ódio, diz que está no DNA da classe dominante brasileira, toda vez que se sente contrariada em seus interesses, com o apoio das armas, sem elas, fazer golpe, e seja qual a sigla que está no poder. Então, a PEC 241 representa exatamente o projeto do grupo avassalador, né, que tomou o poder do Estado e que se alinha àquilo que no mundo hoje se chama ajuste ou austeridade, cobrando a conta exatamente da classe trabalhadora. É uma medida que talvez nunca na nossa história, nem na ditadura civil e militar, nós a tivemos. Por quê? Porque engessa o Estado brasileiro e especialmente as políticas de saúde e educação, mas não só, por 20 anos. Isso significa perda extraordinária no campo da ciência, da tecnologia, no campo da formação de novos quadros, mas mais grave que isso, também congela o salário mínimo. Uma das coisas auspiciosas dos últimos 10, 15 anos foi a correção do salário mínimo acima da inflação, o que nos aproximou a um patamar médio da América Latina. Com isso, também se congela por 20 anos a perspectiva de melhora de vida de 80% da força de trabalho praticamente que vive entre 1 e 2 salários mínimos. Então esta é a gravidade desta PEC. Eu diria que é uma violência brutal em cima da classe trabalhadora. E isso está relacionado no campo da educação com uma série de medidas que também vêm dentro do próprio golpe, que é a medida provisória 746, gravíssima porque retroage a 3 regressões no campo da educação. Nos anos 30, os anos 50 até 53, o jovem que fizesse ensino agrícola ou industrial ou na área de serviços, ele só podia ir para a universidade seguindo aquela rota. Mas em 53 houve uma medida de equivalência, pois a medida volta aos famosos itinerários, 5 itinerários, que se alguém entra num, não vai poder sair. Esse é o primeiro retrocesso. O segundo retrocesso é de que volta a formação profissional compulsória, portanto, ao projeto de reforma educacional da 5692, que foi a reforma da ditadura, e que pressupunha a formação profissional compulsória no ensino médio. E isso, inclusive, colide com a própria OIT, que proíbe o trabalho infantil, porque parte da formação profissional é feita em trabalho real, ou então em trabalho simulado. Ora, até os 16 anos é considerado trabalho infantil. E, na verdade, ela retroage aos anos 80, porque o bloco dos anos 90, perdão, o bloco que governou os anos 90, sob o governo FHC, caracteriza a venda do país, um projeto de venda do país e, portanto, a aplicação do receituário neoliberal na economia e na educação. E é o decreto 2208, para quem milita na educação, que separava a educação geral da educação profissional. Em suma, então é um projeto que interdita a possibilidade da dupla cidadania por longo prazo dos jovens da classe trabalhadora, porque esse projeto é em cima da escola pública, da escola dos estados e
cria um verdadeiro apartheid social. Um projeto que rasga a LDB e define a educação, o ensino médio como a etapa final da educação básica. É no ensino médio em que ele vai ter uma base da ciência, não uma formação profissional precoce. A ciência, a base da ciência, que faça a leitura das técnicas e das tecnologias que estão hoje no sistema produtivo. Portanto, é uma medida que favorece ao capital financeiro, é uma medida que favorece ao andar de cima da sociedade e é uma medida, portanto, de estado de exceção, é uma medida antidemocrática e de violência contra a maioria do povo brasileiro. Nós estamos vivendo situações muito graves que estão sendo disfarçadas para a população em geral. Por exemplo, disse que nós estamos numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal. Contudo, se faz uma lei, PEC, que pretende simplesmente impedir que aumente os gastos, porque seria uma forma, então, de evitar uma crise fiscal maior. Ocorre que o principal gasto do governo brasileiro é o pagamento de juros. Juros que são pagos aos donos de títulos, grande parte ao próprio sistema bancário, que é o grande, quando não é diretamente o dono, é o intermediário na relação com o Banco Central. That body mind reality is probably all about limitation. It's all about I can't. Nós vamos viver para dar dinheiro para os bancos cada vez mais. Essa é a desgraça dessa Once you PEC. get people en masse into that sense of reality, then the few manipulating the many becomes very straightforward. 241, ela é a PEC do empobrecimento da sociedade brasileira. Ela é uma aberração, ela liquida o projeto de diminuição das desigualdades que vinha sendo construído. Ela sequer leva em conta, sequer leva em consideração a hipótese anunciada por muitos de que são graves as suas consequências. Há uma previsão de que mais de 40 milhões de pessoas se empobrecerão até 2020. Nessa linha de raciocínio, a educação e a saúde interessam muito pouco. O que é prioritário na PEC 241 é o fechamento do ano fiscal com uma arrecadação X, o pagamento do serviço, dos juros, do serviço da dívida e, sobretudo, o enriquecimento dos financistas e dos rentistas, né? O povo que se dane. É uma satisfação que o governo golpista do Temer dá aos demais protagonistas do golpe. Do ponto de vista filosófico, a PEC e o seu utilitarismo são muito ruins. Sua ética sequer se aproxima de uma ética kantiana, por exemplo. Ela está muito pautada por Bentham, por Stuart Mill. São indivíduos que trabalham com quantidades, né? Se eu tiver que matar uma pessoa para salvar 5, que assim seja. Kantianamente, não. Os fins não são mais importantes que os meios. Os meios têm que ser morais, têm que ser éticos. E com isso, Kant propõe uma saída mais humanista, coisa que o Temer e o Meirelles parece que desconhecem integralmente. Enquanto Kant se revela como humanista por excelência, os dois são dois economicistas e nem sei se duas melhores.